sintomas a gente consegue ver se aquela sensação é ou não é linfedema. Bom, uma vez que tem alteração, né, que é linfedema e já tem alteração de volume, a gente estava falando da questão do tratamento. Sim. E aí eu preciso de uma terapia compressiva, eu preciso de exercício físico com a compressão. Então, qualquer tipo de exercício, eu preciso ter alguma forma de compressão externa. Tá. Eu preciso ter os cuidados com a pele, porque os pacientes que têm linfedema têm mais risco de ter infecção, então tem que tomar cuidado para não ter nenhum corte, nenhum machucado. Então, a gente tem que manter essa pele bem hidratada e a pele toda íntegra. E a gente pode ou não fazer a drenagem linfática manual. E aí vem outro mito. Porque todo mundo... Esse mito eu conheço na família. Que eu mandei fazer. Mas o problema é o seguinte. A drenagem linfática sozinha não trata linfedema. Ponto. Ninguém tem dúvida disso. Sim. Só que ela, junto com a compressão, junto com os exercícios, ela alivia os sintomas e aumenta a adesão à terapia compressiva. Então, não é que a drenagem linfática não serve. Ela, isolada, ela não funciona. Mas junto com a compressão, com os exercícios, sim, ela pode não reduzir o volume, mas ela aumenta, ela melhora os sintomas relatados pelo paciente. E por que isso é importante? Se eu sinto desconforto, se eu sinto dor, né, eu vou usar menos a compressão, vou usar menos exercício. Se eu faço a drenagem linfática, ela pode minimizar todos esses sintomas, e uma vez que eu não estou sentindo nada diferente, eu estou me sentindo bem, eu faço mais exercício, faço mais compressão. Sim. Então, a drenagem linfática, ela é importante, mas não de forma isolada. E o que acontece hoje? As pessoas pagam aqueles pacotes, né, de 10 sessões de drenagem linfática, só isso, que não serve para nada. E aí eles, assim, gastam de todo o tratamento. O que é mais caro é a drenagem linfática manual. As pessoas acham, é comprar uma malha compressiva. Uma malha, boa malha, ela é cara, mas ela te dá 6 meses de tratamento. Então, se você dividir o valor da malha por 6 meses, você vai ver que não é caro. Pela hora de uso. Você paga a drenagem por hora. Aí não é nada. E a drenagem linfática, ela é muito cara, porque eu dependo de um fisioterapeuta para ficar comigo 40, 50, 1 hora, só me atendendo. Isso é muito caro. Então, de toda a conduta que a gente faz, o que é mais caro não são as terapias compressivas, é a drenagem linfática manual. E é onde os pacientes acham que vão ter sucesso, e não tem. Então, a gente tem esse mito da drenagem. Eu fico muito triste quando as pessoas falam que drenagem linfática não serve para nada. Não é isso. Ela, mal indicada, mal realizada, ela realmente não serve para nada. Mas dentro de um contexto terapêutico, ela tem sim a sua função. Mas como ela é cara, não dá para todo mundo. Então, se chega um paciente, ele não tem condições, se eu chego no consultório, por exemplo, clínica privada, eu preciso ter 1 hora de tratamento com o paciente. Em 1 hora eu consigo fazer drenagem, eu consigo fazer enfaixamento, consigo cuidar das peles, consigo fazer toda a conduta que eu preciso em 1 hora, eu consigo, né? Só que se o paciente não tem condições de pagar por 1 hora de tratamento, eu posso cobrar por meia hora de tratamento e não fazer drenagem linfática manual. Mas fazer a compressão. Fazer o resto. Então, a gente pode fazer a drenagem ou não de acordo com as condições econômicas. Isso também no INCA. Se eu fosse fazer drenagem linfática no INCA, eu não ia conseguir tratar, né, a quantidade de pacientes que a gente tem. Então, lá a gente não faz drenagem linfática manual, né? Então, eu consigo tratar muito bem com as outras condutas, um número maior de pacientes, eles vão ser bem tratados, mas eu não consigo oferecer drenagem. Então, a drenagem, ela é sempre um recurso complementar, não é o recurso principal. Pelo que eu entendi, é um recurso legal que ajuda na adesão das outras condutas que têm muitos pareceres de pesquisas positivas. Exatamente. E aí vem a pergunta que você fez quando eu não respondi. E de novas tecnologias? O que tem de novo? Bom, eu vou começar te decepcionando um pouquinho. Se a gente olhar o tratamento do linfedema há 140 anos atrás, ele é igualzinho ao tratamento hoje. Ou seja, em 140 anos, há 140 anos atrás, a gente tem uma definição do tratamento do linfedema. Claro que os nomes eram diferentes, né? Mas que falava o seguinte: o tratamento do linfedema, que não era linfedema, mas era de braços grandes, né? Era terapia compressiva e exercícios. E cuidados com a pele para evitar infecção. E hoje, 2024, é a mesma coisa. Então, em 140 anos, a base do tratamento não mudou. Mas o que mudou? A gente incorporou novas tecnologias, por exemplo, a fotobiomodulação, né? O laser, ele pode ajudar o processo inflamatório. Todo paciente com linfedema tem inflamação.
Então, a fotobiomodulação trata a inflamação, ela não trata a redução do volume, mas ela trata a inflamação associada ao aumento do volume. Então, a gente pode associar, não é substituir nada, mas associar com a fotobiomodulação. A gente tem alguns estudos mais recentes, publicados nos últimos 5 anos principalmente, que mostram que terapias por ondas de choque também pode, né, ajudar essa fibrose, essa inflamação causada pelo linfedema. Então, a terapia por onda de choque provoca uma vibração mecânica e essa vibração pode diminuir fibrose e inflamação. Então, a gente também pode associar terapias por onda de choque. A gente ainda não tem estudo específico para linfedema, mas a gente tem um conhecimento de plataforma vibratória como uma forma de atividade física. Então, a gente também pode associar... E às vezes os pacientes aderem mais, mas não é que vai substituir exercício físico ativo, não é isso, mas ele complementa. Então, a gente tem terapias por onda de choque, fotobiomodulação, plataforma vibratória, que podem agregar, né, ajudar de alguma forma esses processos inflamatórios. Isso, mas não a redução do volume. A redução do volume a gente vai ter terapia compressiva e exercício. E aquele outro, eu também vi aquele, né, como se fosse uma órtese, né? Que você aperta aqui mais. Os dispositivos. Os dispositivos, em vez de usar a faixa. Isso, perfeito. A gente tá fazendo uma pesquisa, né? Hoje um ensaio clínico. E a gente está comparando os dispositivos com a malha compressiva, que é na segunda fase, na fase de manutenção. E os dispositivos com o enfaixamento compressivo, que é na fase de redução. Esse da fase de redução, a gente ainda está incluindo os pacientes. Mas o outro, a gente já chegou, né, a gente já finalizou. Essa pesquisa ainda não está publicada. Mas quando a gente compara os dispositivos com a malha, acompanhando os pacientes durante 6 meses, a gente vê que os dois recursos, eles são capazes de controlar o volume do membro. Que bom. Da mesma forma. Porque é mais fácil aquele, né? É mais caro. E eu não sei se é mais fácil. Não. Porque depende do paciente saber colocar sozinho. Ele faz mais volume. Então, a malha, né, continua sendo o tratamento padrão. Você pode vestir a malha por baixo de qualquer blusa, né, que ela não aparece e fica tudo bem. O dispositivo de velcro, não. Ele faz mais volume. Mas o que essa pesquisa nos dá a informação? Olha, eu posso usar tanto a malha quanto o dispositivo, eles fazem o mesmo efeito. Você vai usar aquela que você quiser usar. Você pode até intercalar entre as duas. E tem algumas pessoas, como a gente tem pouco acesso à malha compressiva sob medida, tem alguns formatos do membro em que as nossas malhas compressivas precisariam ser sob medida. E a gente só tem tamanho padrão. E só tem uma empresa que vende sob medida, mas não é feita no Brasil. Então, tem uma empresa no Brasil que está começando a se preparar para fazer a malha sob medida aqui de membro superior, mas a gente ainda tem uma dificuldade de acesso. Então, para alguns membros em que a malha não serve, o dispositivo substitui muito bem. Mas a malha é depois de eu fazer a redução. A redução. Isso. Quando a gente precisa reduzir o volume, é o enfaixamento. É o enfaixamento. E quando a gente quer manter esse volume para que ele não volte de novo, é a malha. E eu tenho que usar a malha para sempre? Olha só. Para sempre eu sei, né? São palavras meio infantis, né? Mas você entendeu? Então, vamos lá. Quando você tem um linfedema com alteração de volume, aquela pele, ela deixa de exercer a pressão, né, durante a contração muscular. Então, se você tem linfedema com alteração de volume e você não usa alguma forma de compressão, seja enfaixamento, seja malha, seja dispositivo, seja taping, você não tem nenhuma forma de compressão, a tendência é ir aumentando o volume de novo. Entendi. Então, você precisa, em algum momento, usar malha. Então, você usa principalmente quando você está fazendo atividade física. Então, no repouso, conforme o controle do membro, você pode ficar sem. Só que a gente está falando, Ju, de uma doença crônica. Então, não é que o paciente vai fazer 1 mês de tratamento e resolver o problema. Então, eu sempre dou toda a autonomia para o paciente. Eu explico para ele, olha, se você ficar com a malha, vai manter o volume. Se você tirar a malha, ele vai aumentando. Se você fizer o enfaixamento, ele vai reduzir. Então, você vai ter que administrar isso. Eu quero passar um final de semana de férias, de enfaixamento, de malha. Eu quero ir para qualquer lugar, quero esquecer disso. Ok, vai viver a sua vida. Quando você chegar no domingo à noite, seu braço pode estar um pouquinho mais inchado. O que você faz? Enfaixa, ele reduz. Depois que ele reduziu, adapta a malha. Então, o paciente ele vai dosando o momento que ele tem que estar com e o momento que ele tem que estar sem e que tipo de compressão ele vai fazer de acordo com o volume do braço. Né? E a mesma coisa para a perna. Sim, é uma adaptação, que nem o pessoal já está adaptado a comer doce. Então, eu tenho alguma questão com doce, com açúcar, meu pai come um monte de bolo no fim de semana,
Na segunda-feira vai fazer natação e dieta. É isso. Você vai ter que administrar isso. Né? E é importante que o paciente entenda isso, porque é doença crônica. Então, assim como, por exemplo, a hipertensão, a diabetes, são doenças crônicas totalmente controláveis. O linfedema também. E ele vai manejar isso, né? Mas ele tem que ser bem orientado. Tá. Então, essa questão... Eu acho que a grande mudança, assim, dentro do que estou vendo, é que realmente a gente consegue diminuir em 50% fazendo uma prevenção anterior. E a outra coisa que eu queria te perguntar também que eu achei muito interessante, porque você já está falando dentro desse dia a dia, né? Descobri que eu tenho câncer, fui pro fisioterapeuta, comecei a fazer fisioterapia, fui pro médico, fiz minha operação. Pode ser que tô com uma pele machucada, mas eu queria saber, assim, o médico, o oncologista, ele já vai ter uma parceria com algum fisioterapeuta? Já vai direcionar para um fisioterapeuta logo de cara? Visto a tão importante... Porque é bem importante. Porque, por exemplo, eu posso não estar inchada, mas ter um linfedema que eu posso pegar desde antes de estar inchada e pode ser muito mais fácil de curar. Então, o médico, ele já direciona? Sabe? Deveria. Olha, você vai direto e fica com o seu fisioterapeuta. Deveria. Todo paciente com câncer deveria ter um fisioterapeuta para chamar de seu a partir do diagnóstico. Mas, na realidade, não é isso que acontece. Por quê, Ju? Por quê? As pessoas ainda veem a fisioterapia como reabilitação. Os próprios fisioterapeutas se veem como reabilitadores. Então, se eu vejo a fisioterapia como reabilitação, o que isso significa? Eu só vou tratar o paciente quando ele tiver alguma complicação instalada. Então, o médico, muitas vezes, só encaminha para a fisioterapia quando a paciente tem linfedema com alteração de volume. Quanto maior a alteração de volume, mais ele encaminha para a fisioterapia. Se o paciente chegar, meu braço fica um pouquinho pesado. É assim mesmo, é normal. Né? Então, a gente perde essa chance do diagnóstico subclínico. Então, o problema é isso, entender que a fisioterapia é a reabilitação. Quando a gente tirar essa ideia, né, falar, não, a fisioterapia pode prevenir para que a gente não precise de reabilitação, aí sim, né, eles vão encaminhar cedo. Então, no INCA, por exemplo, o que a gente fez para acabar com isso? A gente não precisa de encaminhamento médico. E o fisioterapeuta tem autonomia profissional. Eu não preciso que o médico me encaminhe. Eu tenho autonomia de avaliar um paciente, ver o que eu posso ou não posso fazer, solicitar os exames que eu preciso ou não preciso para a minha conduta fisioterapêutica, e eu posso entrar em contato com o médico se eu tiver alguma dúvida. Então, essa autonomia profissional faz com que eu tenha acesso direto ao paciente, sem encaminhamento médico. Então, o que a gente fez no INCA? Eu não preciso que o médico me encaminhe, porque o médico vai encaminhar se ele vê que precisa, mas a gente precisa desde o diagnóstico. Uhum. Então, o paciente no fluxo do serviço já entra direto para a fisioterapia. A fisioterapia vê, claro, se o médico quer encaminhar, encaminha, mas eu não preciso que ele encaminhe. Na clínica privada, depende do paciente... ter acesso. Saber a informação. Eu acho que isso é até importante a gente estar mostrando aqui a importância de você já ir para o fisioterapeuta assim que você descobre um possível câncer. Pois é. Então, a gente precisa divulgar essa informação para os médicos, para a população e para os próprios fisioterapeutas, né? Mudar essa visão do fisioterapeuta em relação à sua própria categoria profissional, porque muitos fisioterapeutas hoje eu fico muito chateado, Ju. Eles chegam e falam assim, mas o que o médico mandou eu fazer? Quem sabe? Né? Então, assim, você tem que rever a sua posição. A gente tem autonomia e quem define qual é o tratamento fisioterapêutico é o fisioterapeuta que estudou isso. O médico não estudou isso. Não. O médico estudou outras questões, mas a fisioterapia somos nós os responsáveis. Então, a gente precisa divulgar isso, né, para os fisioterapeutas, para os médicos, para a população, né, do benefício da fisioterapia a partir do diagnóstico. Pensando nisso, há um pouco tempo atrás, eu escrevi um editorial para uma revista brasileira que a gente tem de fisioterapia e pesquisa, que é uma revista da USP. Eles me convidaram para escrever um editorial e eu escrevi exatamente sobre isso. Como a fisioterapia pode reduzir a mortalidade por câncer de mama. Porque a gente fala muito da fisioterapia em relação à qualidade de vida, né? Então, a gente fala, a fisioterapia melhora a qualidade de vida. Melhora. Só que uma vez que a gente melhora a qualidade de vida em todos os seus domínios, a gente reduz a mortalidade. Então, quando eu falo isso, as pessoas falam assim, a fisioterapia não muda o prognóstico. Claro que muda. Se a gente aumenta a resposta ao tratamento, se a gente aumenta a adesão, se a gente melhora a qualidade de vida, se a gente reduz complicações, a gente vai estar impactando na redução da mortalidade. Né? Que toda a mortalidade depende desses fatores. Então, eu acho que a gente tem que começar a divulgar, né, os benefícios da fisioterapia, sim, para que todo paciente, a partir que ele seja diagnosticado de câncer de mama ou qualquer outro tipo de câncer, ele já tenha acesso direto ao fisioterapeuta, que vai definir. Então,
Isso não significa, Ju, que a gente precisa fazer tratamento 10 sessões em todo mundo no diagnóstico. Não é isso. Mas assim, isso também já está caindo por terra. Diagnosticou câncer de mama. O que o fisioterapeuta faz? Neste momento, ele avalia. E ele vê quais são as condições clínicas funcionais desse paciente. Se eu percebo que o paciente está íntegro, né, não tem nenhuma alteração, não tem nada, eu vou orientar para que ele mantenha a atividade física durante essa fase, até o início do tratamento, que a gente chama de pré-habilitação, durante todo o tratamento. Bom, se ele tem